Fala, meus queridos, minhas queridas, ou queridos, como a gramática prefere, porque já engloba todo mundo, tá? Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa e estou aqui para resolver questões dessa banca aí, ó, da banca Sousandrade. Questões de língua portuguesa. Questões essas que não são fáceis de a gente encontrar questões da Sousandrade, viu, gente? Não é fácil, ainda mais atuais. Nesse vídeo 7 eu vou resolver questões de 2023 e no próximo vídeo, que é o 8, vou resolver questões de 2025, questões fresquinhas, tá? Dessa banca. Você que vai fazer concurso para ela, aqui é o seu lugar. Aqui eu resolvo questões, te dou dicas e muito mais. Já te peço que você se inscreva no canal, ative o sino para quando eu postar novos vídeos. Já te peço que você compartilhe, comente, me diga de onde você está assistindo a esse vídeo. Me diga também se você gostou, qual a sua nota para o professor, tá certo? Mas o meu principal objetivo aqui é que você aprenda, que você consiga aprender a língua portuguesa e ter sucesso lá na sua prova, tá certo? Então, vamos lá, você pode pausar o vídeo e tentar responder a questão. Então, questão aí, ó, nível superior 2023, tá? Ah, professor, mas eu vou fazer para ensino médio. Ah, eu vou fazer para fundamental e tudo. Gente, é o mesmo português, só vai mudar o nível, é o mesmo assunto. Então, não tem problema nenhum você fazer essas questões, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, olha essa questão. Eu não precisei do texto aqui, tá? Tem um texto antes, mas eu não precisei. Olha o que ele quer. Os autores usam recorrentemente a estratégia causa versus consequência para apresentar as informações pretendidas, como no fragmento. Então, olha só, olha o que ele está dizendo. Vou colocar aqui meus óculos aqui. Que os autores, recorrentemente, eles usam a estratégia de causa e consequência. Ele quer saber, como, por exemplo, em qual fragmento. Aqui são fragmentos de um texto que tinha antes, mas eu percebi que não é preciso ler esse texto. Tem questões que você não precisa ler o texto, outras sim, tá? Mas aqui eu não precisei. Você vai ter que procurar aqui qual alternativa tem causa e consequência que foi retirada do texto. Tá certo? Então, vamos lá. O professor distancia-se do conteúdo que desenvolve junto a seus alunos, não sendo mais responsável pela escolha do que vai ensinar. Muita gente iria nessa daqui, achando, não, o professor se distancia a causa e aqui a consequência. Mas lembra, ó, não sendo, esse sendo aqui, ó, vou apagar aqui, ficou na frente, esse sendo aqui, ó, não é consequência, é o modo como o professor se distanciou do conteúdo. Tá vendo? Presta atenção. Então, o professor distancia-se do conteúdo que desenvolve junto a seus alunos, não sendo mais responsável pela escolha do que vai ensinar. Ou seja, foi o modo como ele se distanciou, não é a consequência. Letra B. Um deles é a publicação da nomenclatura gramatical brasileira, que selecionou conteúdos gramaticais. Aqui também não tem uma ideia de causa e consequência. A escola começa a atender os filhos dos trabalhadores. Ok. Razão pela qual as redes públicas se expandem significativamente. Aqui eu tenho relação de causa e consequência. Ou seja, as escolas começaram a atender os filhos dos trabalhadores. Certo? E o que que acontece? O que que aconteceu? As redes públicas se expandem significativamente com isso. Então, aqui eu tenho uma relação de causa e de consequência, ou de consequência e causa, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra D. Os recursos linguísticos gramaticais ganham espaço nas aulas de língua portuguesa, não mais em perspectiva normativa, que também não tem causa, nem consequência. Pode ter até causa, não tem uma consequência, né? Em decorrência da tradição jesuítica no ensino da gramática latina e do desaparecimento da retórica e da poética, assim como das antologias. Aqui também não tem relação de causa e consequência. Então, nosso gabarito aqui, gente, é a letra C, tá? Letra C, que é onde eu tenho causa e consequência. Para o vídeo, tenta responder, tá? Vamos lá. Tendo em conta a diversidade de processos existentes para a formação de palavras, o processo usado na formação de desaparecimento é, olha só, processos de formação de palavras. Eu tenho um vídeo aqui, você vai lá na playlist aqui no canal, playlist, vai na parte aulas de língua portuguesa, na playlist aulas de língua portuguesa, lá tem várias aulas, e lá vai ter uma chamada estrutura e formação das palavras, onde eu vou te ensinar
Nessa aula eu vou te ensinar sobre esses processos. Existem vários processos, derivação prefixal, sufixal. Nesse caso aqui, ó, desaparecimento, eu tenho radical, aqui que é a base da palavra, lá no vídeo eu vou te ensinar. Eu tenho o prefixo, des, e eu tenho o sufixo, mento. Essa palavra ela é formada por prefixo e sufixo. Só que quando ela é formada por prefixo e sufixo, ela pode ser ou derivação parassintética ou derivação prefixal e sufixal. Eu já tirei aqui a letra C, B e A. Ela pode ser uma dessas duas. Como é que eu vou saber se é derivação prefixal e sufixal? Porque ambas formações, elas recebem prefixo e sufixo. Na parassintética tem prefixo e sufixo no radical. Na derivação prefixal e sufixal também tem ambos. Como é que eu vou saber? Você vai fazer o seguinte, se você tirar ou o prefixo ou o sufixo e a palavra existir, é derivação prefixal e sufixal. Agora, tirando um dos dois ou os dois e a palavra não existir, sem o prefixo e sem o sufixo, eu tenho derivação parassintética. Então, existe aparecimento? Existe. Sem um prefixo, existe aparecimento. Então, só pode ser derivação prefixal e sufixal. Caso não existisse a palavra, tirando o prefixo, tirando o sufixo, aí seria derivação parassintética. Ok? No meu vídeo aqui eu te explico melhor, caso você não tenha entendido esse conteúdo, tá bom? Letra E. Olha o próximo. Considerando as funções da linguagem presentes no texto, assinale as assertivas. Anota aí outro conteúdo que cai na sua prova. Funções da linguagem. Também tem vídeo aqui lá na minha playlist, tá? Funções da linguagem. Estuda esse conteúdo que a Sousandra gosta de cobrar, tá? Funções da linguagem. Ele quer saber o seguinte, ó. No trecho, o professor distancia-se do conteúdo que desenvolve junto a seus alunos, não sendo mais responsável pela escolha do que vai ensinar. É o livro didático que se define que é certo ou errado. Predomina a função referencial pela ênfase no assunto e no contexto da situação apresentada? Sim, a número 1 está certa. Função referencial é quando... O que é a função da linguagem? São as intenções que eu tenho quando eu vou me comunicar com as pessoas. Então, eu posso me comunicar com a intenção de informar. Isso é função referencial. Se eu me comunicar com você com a intenção de te convencer, de te persuadir, função apelativa ou conativa. Ok? Se eu quiser falar de mim, dos meus sentimentos, das minhas emoções, vai ser função emotiva. Ok? Então, são 6 funções da linguagem. Então, é bom você dar uma olhada nisso, tá? Número 2. No fragmento, outra mudança importante é que parte majoritária da sociedade, até então excluída da escola, passa a reivindicar seu direito à escolaridade formal. Predomina, nesse trecho aqui, a função expressiva pelo caráter subjetivo. Não, não é expressiva, não é um caráter subjetivo. É bem objetivo isso aqui. Então, a número 2 está errada. Então, onde tem 2 aqui, ó, eu já vou tirar 2, 2. Eu já disse que a 1, né? A 1 tá certo. Vamos ver se a 1, se é só a 1 ou se é só a 3 também não pode, né? Que a gente já viu que a 1 tá certo. Ou é a B ou é D. Vamos ver se a 3 está certa. No trecho, veja-se o ensino do vocabulário tradicionalmente presente em forma de um glossário ao final de cada texto de unidade didática, em que a cada palavra considerada de difícil compreensão se associava a um significado. Se associava a um significado. Predomina aqui a função conativa. Predomina a função conativa. Uma vez que ressalta o receptor da mensagem. Não, gente. Função conativa é quando quer convencer, quer persuadir. Só porque ele colocou aqui, veja-se, não significa dizer que ele está aqui querendo convencer. Ele está passando uma informação, ele está informando. Ok? Então, não seria conativa aqui por isso, não. Então, a função aqui é só número 1. Nosso gabarito aqui é a letra B. Tá? Letra B. Tá aí para você. Certo? Questão de 2023 da Sousandra, tá? Vamos lá. Essa daqui a Sousandra ama, viu? Você pode anotar aí, ó. Ela ama perguntar sobre verbos transitivos direto, indireto. Também tem aula aqui no canal. Lá na playlist, aulas de língua portuguesa, você vai procurar termos integrantes da oração, a aula, e termos acessórios da oração.
Você vai encontrar esse conteúdo caso você não entenda ou queira aprofundar, tá certo? Então vamos lá. Considerando a regência dos verbos, faça as associações corretas entre as duas colunas, relacionando o tipo de verbo com o trecho que o representa no texto. Vamos lá. O que é verbo? Vamos lá, vamos fazer uma rápida revisão aqui. O que é um verbo transitivo? Verbo transitivo são verbos que precisam de complemento. São verbos que precisam de complemento. Eles podem ser transitivos direto ou indireto. Como é que eu sei? O direto não existe nenhuma palavra ligando, não existe preposição ligando o verbo ao seu complemento. Por exemplo, se eu digo eu tomo água. Eu tomo o quê? Água. Então, entre o verbo tomar e o complemento água, não tem preposição. Então, tomar aí, nesse caso, é um verbo transitivo direto. Agora, se eu digo eu preciso de dinheiro, o verbo precisar. Precisa de quê? De dinheiro. Existe a preposição de, que está entre o verbo precisar e entre a palavra dinheiro. Então, agora eu tenho um verbo transitivo indireto, porque eu tenho, nesse momento, uma preposição, ligando os dois. Essa é a diferença. Verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. Ou seja, você vem lendo, lê o sujeito, quando chega no verbo, ele não precisa, para ele ter sentido, ele não precisa desse complemento. Se eu digo eu tomo, tomo o quê? Se eu digo eu preciso de quê? Agora, o verbo intransitivo não. Por exemplo, as flores murcharam hoje pela manhã. Eu posso dizer só as flores murcharam. Eu posso parar no verbo murchar. Eu não preciso do complemento. Ok? Vamos lá. E o que seria um verbo bitransitivo? Bitransitivo, bi2, né? Bitransitivo é aquele verbo que ele precisa de dois complementos. Ele pede dois complementos. Por exemplo, eu ofereci flores à minha esposa. Quem oferece alguma coisa, é o primeiro complemento. A alguém. Então, eu tenho dois complementos aí, um diretamente e um indiretamente, ligado ao verbo. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer as associações aqui que ele quer na questão. Letra A. Reivindicar seu direito à escolaridade formal. Peraí, reivindicar seu direito. Quem reivindica, reivindica alguma coisa. Não é isso? A quê? A escolaridade. Então, nesse caso aqui, ó, esse a, esse reivindicar, ele é um verbo transitivo, ele é um verbo bitransitivo, não é isso? É um verbo, ó, eu reivindicar seu direito. Direito a quê? A escolaridade. Então, é um verbo bitransitivo, porque pede dois complementos. Então, aqui vai ser um a. Onde é que tem um a? Bem aqui, ó. Na letra B e na letra... Tá bem que ficou na frente. E na letra E. Tá? Na letra E. Vamos lá. Um espaço que condiz. Condiz com o quê? Com seu grandioso papel. Condiz com. Condiz com alguma coisa. Então, tem preposição aqui ligando o verbo ao complemento. Então, eu tenho um verbo intransitivo. Então, vai ser 2B. Onde é que tem 2B? Aqui. Só pode ser a letra B. Se você tiver certeza, você nem olha mais as outras questões. E é exatamente... Oh, letra C? Como assim? Vamos voltar aqui, vamos voltar. Alguma análise errada aqui. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Por que é a letra C? Vamos lá. 1B. Ah, tá, eu marquei, foi errado. Bitransitivo era o 3, não é isso? Eu marquei, foi errado, mas eu falei certo, viu? Você que está assistindo o vídeo, eu falei que era bitransitivo, eu só marquei errado. Eu só me confundi com 1, né? Porque eu vi aqui 1, letra A, 1, mas não tem nada a ver. Então, é 3 é A, que é bitransitivo, que eu te falei, ó. 3 é A, tá bem aqui, ó. Então, o professor não errou, viu? Fica registrado que eu não errei. Eu só confundi aqui marcação. Você lembra que eu falei que era bitransitivo? A letra A? Eu só coloquei, foi o errado. Eu botei o 1, que é indireto. Ah, tá. Então, o 1 vai ser o B, que é indireto. Onde é que tá? 1B. Tá aqui, a letra C. Ok? Por isso a letra C. Eu não errei, eu só apenas confundi. Número 2, vamos ver a letra C. O professor adota. Adota o quê? O LD, como obra de estudo. Quem adota, adota alguma coisa. Verbo transitivo direto.
Então, aqui vai ser o quê? O C vai ser o 4, 4C, tá aqui. E o último, razão pela qual as redes públicas se expandem significativamente. Eu posso parar bem aqui que o verbo não precisa de complemento. As redes públicas se expandem. É um verbo intransitivo. 2 é D. É aqui mesmo, é a letra C. Tá? Então, eu confundi aí na hora de marcar. Por isso que deu o gabarito errado. Tá certo? Questão número 5. A Souzandrade ama esse tipo de questão, viu, gente? Ela gosta de perguntar qual a outra palavra tem o mesmo significado dessa? Ou qual é a palavra de sentido contrário a essa? Fica ligado que a Souzandrade ama isso, tá? Vamos lá. Por qual das palavras abaixo o termo absolutos em os falsos princípios da equivalência lexical e dos significados absolutos pode ser substituído mantendo-se o mesmo valor semântico? Toda vez que você olhar valor semântico, é valor de sentido. Ele quer manter o mesmo valor semântico. Qual é a palavra aqui que teria o mesmo significado de absolutos? Principais, amplos, abstratos, equivalentes ou incondicionais? Algo que é absoluto é algo que não tem condições para acontecer. Ele é algo incondicional, porque é absoluto. Não existe, depende, é condicionado a algo. Não, é incondicional, por isso que é absoluto. Ok? A Souzandrade ama esse tipo de questão, tá? De sinônimos, enfim. A gente tem um texto aqui, nós vamos precisar dele, deixa eu ver. Até então não, se a gente precisar, a gente volta nele aqui, tá bom? Vamos seguir. Tipologia textual, eu também tenho vídeo aqui, ó. A maioria dos assuntos que tem aqui, eu tenho vídeo. Então, você encontrou o canal certo para você estudar para Souzandrade, tá? Vai lá na playlist Aulas de Língua Portuguesa e tem lá, procura a aula Tipologias e Gêneros Textuais. Eu vou te ensinar tudo sobre tipologia textual para concurso. Então, você vai gostar e vai aprender. Então, vamos lá. A tipologia do texto lido é predominantemente expositiva, tá? Expositiva é aquele texto que ele apenas está informando, ele está apenas expondo informações sobre um tema, sem colocar a opinião, sem colocar o que ele acha, o que pensa, só expondo. Pois seu principal propósito é informar sobre fatos reais de forma objetiva. Contudo, há um fragmento que apresenta outra tipologia. Ele está dizendo que o texto ele é predominantemente expositivo, mas tem uma parte dele que é de outra tipologia. Que parte é essa? Vamos lá? Vamos ler. Ainda que essa prática não se tenha universalizado, parece que a gramática está em vias de encontrar um espaço que condiz com seu grandioso papel na produção de sentidos dos textos, pois apresenta o posicionamento dos autores. Ele está dizendo que isso aqui tem um posicionamento dos autores. É essa mesmo, tá? É a nossa letra A. Ó, parece... Aqui tem algumas marcas de impessoalidade, de opinião, que não é a característica do dispositivo. Parece, não condiz com seu grandioso papel. Isso aqui tudo, gente, é opinião, que não é característica da tipologia expositiva. Letra A e o nosso gabarito. Ó. Todas as outras partes, se você pausou o vídeo e leu, você vai perceber que todas são só informação. Então, só informando, não tem opinião. Então, só pode ser aqui a letra A. Tá bom? Olha a aula aqui que eu te falei no canal sobre esse assunto. E não te esquece de te inscrever, de ativar o sino e de estudar. Você vai conseguir aí na sua prova, tá? Próximo. Figuras de linguagem também é muito comum na Souzandrade, tá? Questão de 2023, recente. Qual figura de citar-se é usada no trecho? Ler é tão importante quanto os exercícios físicos são para o corpo, tá? Ler é tão importante quanto os exercícios físicos são para o corpo. O que acontece nessa frase? É omitida dela uma palavra que já foi usada para o texto não ficar repetitivo. Poderia ter ficado assim, ó. Ler é tão importante quanto os exercícios físicos são importantes para o corpo. Então, omitiu-se aqui são importantes. Entendeu? Colocou. Ler é tão importante quanto os exercícios físicos são para o corpo, são importantes para o corpo. Omitiu-se a palavra importantes. Isso aqui é uma figura de linguagem e também um recurso de coesão, que a gente chama de zeugma.
que é quando, uma vez que o termo omitido já havia sido usado antes, que é no caso importante. Nosso gabarito é a letra B, ok? É a letra B. Nona questão, tá terminando, tá? São 10 questões da Sousândra aí para você. Analisando o texto sob a perspectiva da coesão textual, gente, anota aí. A Sousândra ama coesão. E eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Recursos de Coesão Textual. Alguma coisa com coesão lá na playlist você vai procurar, dá uma lida, veja, porque ela ama perguntar sobre coesão, tá? Qual elemento retoma o outro? Qual elemento tem o mesmo sentido que o outro dentro do texto? Coesão textual. A palavra coesão significa ligação, são as ligações que são feitas dentro do texto, tá? Então, olha só. Qual dos trechos a seguir apresenta um caso de coesão referencial? O que é coesão referencial? É quando um termo se refere a outro que já foi usado no texto, ou que ainda será usado no texto, ok? Então, vamos lá. Por anáfora é porque anáfora é o que retoma, ou seja, ele quer um recurso de coesão referencial por anáfora, ou seja, um recurso que retoma. Já foi mencionado, tá? Um trecho. Quando eu digo assim, meu microfone não é bom, ele foi muito barato. O pronome ele é um recurso de coesão referencial, porque ele está se referindo ao microfone. E é anafórico porque retoma um termo que eu já usei, que no caso é microfone. Então vamos lá. O caipora fez força para puxar o rabo da baleia. Aqui não tem nada que retome uma outra palavra. Vou apanhá-lo. Apanhá-lo, esse lo aqui, ó, tá fazendo referência a alguém que já foi mencionado no texto. Eu não preciso nem do texto. É a letra B, o nosso gabarito, tá? O jabuti saltou na água com a corda. Também não tem nada aqui. O jabuti debaixo do mato estava vendo. Também não. Pois bem, caipora. Também não tem nada. Então, esse lo aqui é um pronome oblíquo que faz referência a um termo do texto, no caso que já foi mencionado. Tá bom? E a nossa última questão é essa daqui, ó. O termo que expressa, olha essa questão de novo, a questão de sinônimos. Não vai cair lá sinônimos e antônimos. Ela vai perguntar qual a palavra tem o mesmo sentido ou qual a palavra tem a inversão de sentido, ou seja, o sentido contrário, que é justamente o antônimo. Tá? O termo que expressa a inversão do sentido explicitado pela palavra naturalizado, no trecho, o letramento racial está relacionado principalmente com a necessidade de desconstruir formas de pensar e agir que foram naturalizadas. Ou seja, qual é a palavra que é o inverso, o contrário de naturalizada? Qual é? O inverso. Legitimada? Não. Estabelecida? Sustentada? Invisibilizadas? Ou contestadas? Gente, algo que é contestado não é algo que foi naturalizado. Então, é a letra E, o nosso gabarito. Legitimada não é, estabelecida, sustentada, invisibilizada também não. Invisibilizada é o que mais foge, né? Então, é a letra E. Gostou? Eu fico por aqui. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar o seu like, de curtir, de comentar e me dizer o que você achou dessa aula. No próximo vídeo, eu vou trabalhar com vocês questões de 2025. Forte abraço e até a próxima.